Bom dia, terceiro ano. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de artes. Hoje vamos falar dos movimentos mais chamativos aí da história da arte, tá? Oi, Isabela, seja bem-vinda. Hoje vamos conhecer um movimento já mais atual, tá? Que se chama-se dadaísmo. Eu acho que vocês já ouviram falar um pouquinho dele no segundo ano, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho a mais sobre ele, ok? Conhecer um pouquinho os artistas, né, que foram importantes para esse movimento, qual é o objetivo do movimento, tá? O que levou, né, esse movimento, o que virou depois, tá? Porque a gente sabe que tem uma sequência aí, né, de dois movimentos muito parecidos, que seria o dadaísmo e o surrealismo, ok? Na semana que vem eu vou falar sobre o surrealismo, que já é a sequência aí, tá bom? Então vamos lá conhecer este movimento. Vamos lá. Deixa eu colocar em tela toda. Então, o dadaísmo, ele começou no período da Primeira Guerra Mundial, tá? O Dada, né, que seria esse nome aí, o dadaísmo, que é o nome do movimento, ele é uma coisa, assim, bem aleatória, sabe? A primeira explicação para a escolha do nome mesmo, ela se dá num dicionário. Então, como o movimento, né, é bem aleatório em todos os sentidos, então, para escolher o nome, simplesmente eles abriram um dicionário, colocaram ali um estilete em qualquer palavra e aí escolheram o nome, assim, bem aleatoriamente. Tanto é que o significado do nome é cavalo de pau, cavalo de madeira, né? Isso em francês, tá? E tem muito a ver, né, com o movimento em si, porque o movimento não tem nem pé nem cabeça, é algo muito aleatório, não tem muito sentido em nada. Então tem tudo a ver com o movimento. Pegaram qualquer palavra com qualquer significado para representar o movimento. Caiu super certinho pelo objetivo em si do movimento, tá? Então, olha aí, embora a palavra dada em francês signifique cavalo de madeira, sua utilização marca um nonsense, uma falta de sentido, que pode ter linguagem como a fala de um bebê. Para reforçar essa ideia, estabeleceu-se o mito de que o nome foi escolhido aleatoriamente, abrindo-se uma página de um dicionário e inserindo um estilete sobre ela, de uma forma para que simbolizar o caráter antirracional do movimento, claramente contrário à Primeira Guerra Mundial e os padrões da arte estabelecidas na época. Esse é o significado da palavra, tá? Agora eu vou falar um pouquinho do contexto histórico do dadaísmo, tá? Como tudo começou. Então, como eu falei, a Primeira Guerra Mundial, né, de 1914, estava tendo, né, então, a Primeira Guerra Mundial naquela época, e os artistas, né, eles estavam um pouco decepcionados com isso. Por quê? Vinha uma evolução muito grande com o desenvolvimento, com o crescimento da tecnologia, crescimento urbano. Só que aí começou os horrores, né, os absurdos, o caos. E foi onde, né, os artistas ficaram super decepcionados com essa parte totalmente negativa assim da guerra, né? E aí o que aconteceu? Os artistas acabaram querendo fugir, né, dos seus locais de origem para realmente fugir da guerra, né? Não servir aí o serviço militar e participar dessa guerra. Foi então, né, que um artista chamado Hugo Ball fugiu para Zurique para realmente sair, né, dessa guerra aí. E aí ele teve a grande ideia de criar um clube de arte, né, no qual os artistas pudessem trocar ideias, né, falar sobre vários assuntos, né, que nem que seja não só arte, mas determinados assuntos, vários assuntos, né. Foi nesse cenário de guerra que criou-se o Cabaré Voltaire. Tá? Cabaré Voltaire foi esse clube de arte que foi criado pelo Hugo Ball. E aí, o que aconteceu? O Rubal convidou os artistas, né, então, para participar aí do cabaré, no qual o intuito era o quê? Que eles apresentassem musicais, né, poesias, todos os dias teriam apresentações, para ter realmente essa interação entre os artistas, tá?
e esses encontros diários. E aí o primeiro artista que aceitou participar do Cabaré Voltaire foi o Tristan Tzara. O Tristan Tzara foi o primeiro a aceitar, ficou super feliz, né, em participar de um clube de arte. E aí ele se juntou com o Hugo Ball e os dois fundaram o dadaísmo, né? Que o dadaísmo viu que é algo totalmente aleatório. E as apresentações nesse Cabaré Voltaire eram, assim, totalmente aleatórias, tá? A apresentação dos poemas, os musicais, as performances, eram coisas, assim, super absurdas. Por exemplo, na hora de fazer um musical, alguém tocando, né, um instrumento bonitinho. Não, eles simplesmente batiam no piano, só para sair um barulho, né, bem estranho. As performances eram um pulando aqui, um pulando lá, se jogando no chão, eram coisas assim totalmente sem pé nem cabeça. Os poemas, né, os recitais de poema, eles têm o do Gubal, que ele começa a falar sons assim aleatórios, como se estivesse criando palavras que não existem, sabe? Aquelas palavras de bebê, né? Que as primeiras palavras que você não entende nada, era basicamente isso o poema dele. Ninguém entendia nada. Tinha outro poema também, que eram 3 artistas recitando ao mesmo tempo o mesmo poema, porém, cada artista tinha uma língua diferente. Então, um era brasileiro, outro era inglês, outro era francês, e assim, né, os 3 ao mesmo tempo. Isso foi um exemplo, tá? Não tô falando que eram essas línguas, mas só para vocês entenderem que eram 3 línguas diferentes e eles falavam ao mesmo tempo. Também não dava para entender, confundia, né? Então, eles queriam dizer, com esse recital desse poema, de 3 ao mesmo tempo, que eram 3 artistas ou 3 pessoas morrendo no mesmo lugar, no mesmo horário, né? Eles estavam referindo-se à guerra também nesse sentido, tá bom? Então, na criação desse movimento, na verdade, eles eram contrários a tudo, contrários à religião, contrários à guerra, contrários à sociedade em si e também contrários à arte. Então, olha isso, que, né? Eles criaram um clube de arte, mas eles também eram contrário à arte, só que eles eram super inteligentes. Eles sabiam que a ideia deles, eles não poderiam jogar assim aleatoriamente em qualquer lugar. Então, qual é a ideia deles? Vamos criar algo relacionado à arte, porque aí a nossa ideia, a gente, né, expõe aí no lado artístico. Então, vai ficar mais fácil das pessoas compreenderem e entenderem, né, a ideia deles. Então, olha como eles foram inteligentes na hora de querer passar essa ideia para outras pessoas, né? Super inteligentes. E aí, o que aconteceu? Depois, né, que eles criaram aí o cabaré, os artistas começaram a fugir, então, dos seus países, né, dos seus locais de origem, e começaram a ir para o Cabaré Voltaire. E ficaram, né, no cabaré fazendo essas apresentações, né, e tendo essa interação um com os outros, tá? Então, o dadaísmo nasce durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1914, no início da guerra, o alemão Hugo Ball mudou-se para a Suíça e permaneceria como um país neutro, junto com sua companheira também alemã M. Henry. Em Zurique, uma urbe cosmopolita, fundaram o Cabaré Voltaire. O Cabaré Voltaire atraiu jovens franceses e alemães que tivessem permanecido em seus países, teriam sido convocados para o serviço militar. Eles fundaram um movimento literário para expressar suas decepções em relação à incapacidade da ciência, religião e filosofia, que se revelaram pouco eficazes em evitar a guerra. Então, eles acreditaram que, né, eles ficaram contra isso tudo porque eles acreditaram que todas as pessoas seriam capazes de evitar uma guerra. Então, como a ciência, a religião e a filosofia não conseguiram parar essa guerra, eles ficaram revoltados, decepcionados, e foi aí onde eles se revelaram aí, né? Fizeram essa revolução aí, criando o movimento, tá? E aí, nesse movimento, ele criou, né, depois que o Hugo Ball e o Tristan Tzara se juntaram para criar o dadaísmo, foi onde eles criaram o Manifesto Dada, né, que é o Manifesto Dadaísta. E no manifesto, uma das partes dizia assim: Dada é uma nova tendência da arte, percebe-se que o porquê, sendo até agora desconhecido, amanhã toda Zurique vai falar dele.
Dada vem do dicionário, é bestialmente simples. Em francês quer dizer cavalo de pau. Em alemão, não me chateie, faz favor, adeus, até a próxima. Em romeno, certamente, claro, tem toda a razão, assim é. Sim, senhor, realmente, já tratamos disso. E assim por diante. Uma palavra internacional, apenas uma palavra, e uma palavra como movimento. Vocês perceberam que esse manifesto é algo totalmente sem sentido, não tem pé nem cabeça, né? Totalmente aleatório. E é basicamente isso que é o movimento. Então, todo o manifesto dadaísta, vocês não vão conseguir compreender, não é uma coisa que vai, né, ter uma sequência, é um texto que você consegue entender tudo, não. Ele fala um pedaço de uma coisa, depois muda para outra coisa e vai juntando e fica uma coisa totalmente aleatória. Assim também eram os poemas dadaístas. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre eles, tá? Então, Zurique, na Suíça, era um refúgio para os revolucionários e artistas. Então, foi nessa cidade que, em 1916, o mais importante líder comunista russo, Lenin, escreveu Imperialismo, fase superior do capitalismo, um dos textos que serviram de base à orientação dos marxistas de todo o mundo. Então, o dadaísmo foi difundido graças à revista Dada e, através dela, as ideias deste movimento chegaram a New York, Berlim, Colônia e Paris. Então, foi aí que, quando o movimento começou a ser divulgado nas revistas, Marcel Duchamp, que foi considerado o pai do dadaísmo, soube sobre o movimento. Ele estava no Rio de Janeiro na época e ele não sabia do movimento, não estava, né, a par do movimento. Foi aí que ele soube através de uma revista e foi para lá, né, porque ele achou assim o máximo o dadaísmo, que era o que ele já, as ideias que ele já tinha, né? Então ele ficou super feliz, né? Ele mais um amigo foi até lá porque queria participar desse movimento, porque era tudo para ele. Era já algo que ele já fazia, porque ele já queria tirar a arte assim de um contexto mais tradicional, né? Ele queria transformar a arte em algo totalmente diferente. Ele acreditava que o tradicional, as regrinhas de fazer tudo certinho, a pintura, né, usar os materiais convencionais, não era o certo. E que a arte poderia ser qualquer coisa, então qualquer objeto poderia se tornar uma arte. Então, simplesmente, ele achava que eu poderia, por exemplo, pegar esse barbante, assinar aqui e falar, ó, minha arte está pronta. Era basicamente isso que ele acreditava. Qualquer objeto, qualquer coisa poderia ser uma arte, tá? Então, o fim do Dada como atividade de grupo ocorreu em 1921. E depois, né, que acabou, né, o dadaísmo, que na verdade o dadaísmo ele não assim acabou literalmente, ele se transformou em outro movimento, que se chama-se surrealismo, que foi assim uma junção, né? Foi um pouco de dadaísmo com mais um pouco de sonhos e fantasias, tá? Então, muitos de seus seguidores deram início posteriormente ao surrealismo e seus parâmetros influenciam a arte até hoje. Então, aí tem a foto de algumas das revistas, tá? Do dadaísmo. Então, olha aí o Cabaré Voltaire. Então, o Cabaré Voltaire era um clube artístico localizado em Zurique, no qual havia um teatro e uma sala de exposições e referências, onde os dadaístas passaram a se reunir a partir de 1916. O fundador, pseudo-comandante, porque os dadaístas não aceitavam regras e imposições, do grupo era Hugo Ball, que foi quem fundou, né? Os demais integrantes eram, em sua maioria, artistas refugiados que teriam sido convocados para a Primeira Guerra Mundial, caso tivessem seus países de origem. O nome do recinto evocava o filósofo francês François Voltaire, ele próprio, em sua época, considerado um intelectual iconoclasta e revolucionário. Então, os espetáculos no clube se caracterizavam pelo nonsense e rebeldia, e o ambiente pelo barulho incessante. Nonsense porque não tinha, né, muito sentido as apresentações. Era algo que não tinha um padrão, era super aleatório. Eles faziam o que queriam, apresentavam o que queriam, se jogavam no chão, pulava, dançava, enfim. Não tinha muito uma regra a seguir, tá bom? Então, pensando, né, aí com o objetivo deles, eles queriam o quê? Destruir a arte com uma conduta irracional, lógica e desordenada, né? Então, eles queriam destruir esse tradicionalismo da arte, queriam revolucionar,
fazer com que a arte, né, se transformava em algo totalmente diferente e que qualquer pessoa pudesse, né, criar algo, né, participar aí do mundo da arte, tá? Então, olha as características. Contestação da própria noção da arte. Então, rompia com bom senso a lógica, repudiando tudo aquilo que é de domínio da consciência. O mais radical dos movimentos da vanguarda, procura anti-arte. Irreverência artística, crítica ao capitalismo e consumismo, forte caráter pessimista, e a arte contemporânea possui referências dadaístas. O que eles criticavam também, além, né, dessa parte aí toda que estava acontecendo naquele momento, cenário? O consumismo, por quê? Como eles eram contra a arte já, né? Por que eles eram contra a arte? Porque eles não acreditavam nessa comercialização da arte. Eles queriam, né, que a arte transformasse em algo que as pessoas simplesmente conseguissem expressar o que elas sentiam, apresentar o que quiser, ter mais liberdade, tá? E não essa coisa padrão, tem que fazer algo certinho para que aquele algo certinho seja comercializado. Tá? Então não era isso que eles queriam totalmente revolucionar esse mundo aí da arte, tá bom? Então, na arte existem conceitos e regras, e o dadaísmo nega todos os conceitos, valores, regras e a própria função da arte. Então, o dadaísmo é a ação, dada não quer produzir obras de arte, e sim produzissem intervenções imprevisíveis, insensatas e absurdas. Então, combatia um pensamento de que na sociedade burguesa, o objeto arte era mercadoria, a mercadoria é riqueza, riqueza é autoridade e poder. Então, embora muitas das propostas dadaístas pareçam infantis aos nossos olhos modernos, precisamos levar em consideração o momento em que surgiram. Não é difícil aceitar que para a Europa caótica em uma guerra, existir na falta de lógica e na gratuidade dos acontecimentos deixa de ser um absurdo e passa a funcionar como um interesse espelho crítico de uma realidade incômoda. Então, a obra de arte não deve ser a beleza em si mesma, porque a beleza está morta. Isso disse Zara, tá? Então, olha como o pensamento deles é bem, assim, aleatório, né? Bem confuso e também um pouco do absurdo às vezes, né? Então, era uma coisa bem difícil de compreender. Por isso que também eles comparavam com as falas de um bebê, né? Que normalmente o bebê a gente não consegue compreender todas as palavras, principalmente aqueles que estão começando a falar. Então, era algo bem confuso, tá? Olha a pintura no dadaísmo. A pintura no dadaísmo, ela já é algo mais puxado também, tá? Para o começo de um surrealismo. O que ficou marcado dentro das modalidades no dadaísmo foi realmente a colagem, que a gente vai falar daqui a pouquinho. A pintura, ela já misturou, né? Algo assim, um pouco do absurdo, com um pouco do surreal também, que o surreal, ele mistura muito a fantasia, a imaginação, algo dos sonhos, né? Então já misturava essa parte absurda com algo mais fantástico. Então a pintura começou a ficar misturada os dois movimentos, tá? Os pintores desse movimento estão guiados por uma anarquia instintiva e um forte niilismo, não hesitaram em anular as formas técnicas e temas da pintura, tal como tinham sido entendidos até aquele movimento. Então, representava artefatos de aparência mais poética do que mecânica, cuja função era totalmente desconhecida. Então, para dificultar ainda mais sua análise, os títulos escolhidos jamais tinham qualquer relação com o objeto central do quadro. Então, olha isso, até o nome do quadro não tinha nada a ver com o quadro, era basicamente isso. Não é difícil deduzir que, exatamente através desses antitemas, os pintores expressavam sua repulsa em relação à sociedade, que com a mecanização estava causando a destruição do mundo. E aí, ó, vem a colagem, que a colagem foi, assim, um marco para eles. Foi a modalidade mais conhecida e no qual eles realmente conseguiram desenvolver aí o dadaísmo, tá? Por quê? Não só na colagem, na poesia também, que tem um pouco da colagem também. Porque eles conseguiam, né, com a colagem, desenvolver todo esse objetivo e pensamento deles. Que a colagem, na verdade, eles utilizavam a técnica da fotomontagem, tá? E a colagem, que era o quê? Você conseguir pegar pedaços de fotos, pedaços de revistas, pedaços de imagens e colando aleatoriamente no papel, um em cima do outro, um do lado do outro,
fazendo sem sentido nenhum. Então, isso ficou muito marcado no movimento dadaísta, tá? Então, se transformaram no meio ideal de expressão do sentimento dadaísta. Tratava-se de uma reunião de materiais aparentemente escolhidos ao acaso, nos quais sempre se podiam ler textos elaborados com recortes de jornais de diferentes feições gráficas. A mistura de todo tipo de imagens extraídas da imprensa da época faz desse tipo de trabalho uma antecipação precoce da idealização dos meios de comunicação em massa que mais tarde viria a ser pop art. Então, dentro do dadaísmo, na colagem, eles utilizavam muitos pedaços de revistas, né? Com textos, com imagens. Então, isso já valorizou a comunicação em massa, né? Comunicação visual, que depois se transformou no movimento do pop art, tá? A escultura também ficou bem marcada, né? Principalmente pelas esculturas inusitadas de Marcel Duchamp. Então, olha aí, a escultura dadaísta nasceu sob a influência de um forte espírito iconoclasta, uma vez suprimidos todos os valores estéticos adquiridos e conservados até o momento pelas academias. Os dadaístas se dedicaram por completo à experimentação, improvisação e desordem. Apareceram também os movimentos antimecânicos, máquinas construídas com os elementos mais estapafúrdios e com o único objetivo de serem expostas para desconcertar e provocar o público. Então, os críticos não foram muito condescendentes com essas obras, que não conseguiam compreender nem classificar. Tais manifestações, por mais absurdas e insolentes que possam parecer, começaram a definir a plástica que surgiria nos anos seguintes. Então, eles começaram, né, a desmistificar esse mundo da arte tradicional e começaram a apresentar esculturas totalmente aleatórias, né, que eles acreditavam que qualquer coisa poderia ser arte. Então, como eu falei, um barbante, um urinol, como Marcel Duchamp, né, eles acreditavam, simplesmente, se eles acreditavam que era arte e acabou. Ninguém poderia, né, criticar e falar nada. Tanto é que Duchamp, né, ele levou esse urinol para uma exposição, simplesmente ele colocou uma assinatura aí, levou para uma exposição e falou, é arte e acabou, tá? É basicamente esse o pensamento. E aí, falando nesse pensamento, foi criado, então, o handmade, que é essa estratégia de usar objetos industrializados, tá, no âmbito da arte, desprezando, então, noções comuns à arte histórica como estilo e manufatura de objetos de arte, e referindo-se à sua produção primariamente à ideia. Então, os handmades de Marcel Duchamp não pretendiam outra coisa que não desacralizar os conceitos da arte e artista, expondo objetos de dia a dia como esculturas. Então, um dos mais escandalosos foi, sem dúvida, o urinol, que esse artista francês se atreveu a apresentar no Salão dos Independentes, competindo com as obras de outros escultores. Então, olha que fácil para ele, né? Ele não fez urinol, ele simplesmente comprou o urinol, apenas assinou e colocou para expor, enquanto os outros artistas fizeram suas esculturas e estavam ali expondo. Então, muito fácil, né? Querer ganhar assim, né? A exposição. Então, sua intenção foi somente demonstrar até que ponto e critério objetivo do artista podia ser transformar qualquer objeto em obra de arte, como, por exemplo, desse tipo e outros, pode-se afirmar que Marcel Duchamp é, sem dúvida, o primeiro pai da arte conceitual. Então, por essa revolução aí na escultura, né? Ele transformar qualquer objeto em arte, ele foi considerado aí o pai do dadaísmo, até porque, né, a sua escultura urinol foi a mais conhecida. Então, foi por ele que o dadaísmo ficou conhecido, tá bom? Então, olha aí, a sua obra-prima, né? A fonte é um handmade, pensado inicialmente por Duchamp, que enviou com a assinatura de R. Muth, fábrica que produziu o urinol, lida ao lado da peça. Para figurar entre as obras a serem julgadas para o concurso de arte promovido nos Estados Unidos, a escultura foi rejeitada pelo júri, uma vez que, na avaliação deste, não havia nela nenhum sinal de labor artístico. Então, olha aí, eles criticaram, né, à primeira vista. Com efeito, trata-se de um urinol comum, branco esmaltado, comprado numa loja de construção, e assim mesmo enviado ao júri. Entretanto, despeito do gesto iconoclasta de Duchamp, há quem veja nas formas do urinol uma semelhança com as formas femininas, de modo que pode-se ensaiar uma explicação psicanalítica
com que se tem uma mente, um membro masculino. Olha aí, olha a mente muito absurda dele. O membro masculino lançando urina sobre a forma feminina. Olha isso, uma coisa assim totalmente absurda, sem pé nem cabeça. Fotografia também foi uma modalidade muito usada aí no dadaísmo. Então, incorporar a fotografia à sua expressão plástica de uma maneira totalmente experimental e guiados por uma espontaneidade inata. Então, o resultado desse novo materialismo foi uma fotografia completa e nova, completamente nova. Foi exatamente Man Ray, o inventor da conhecida técnica do raiograma, que consistia em tirar a fotografia sem a câmera fotográfica, ou seja, colocando o objeto perto de um filme altamente sensível diante de uma fonte de luz. Então, apesar de seu caráter totalmente experimental, as obras assim concebidas conseguiram se manter no topo da modernidade tempo suficiente para passar a fazer parte da história da fotografia. Então, olha que interessante. E olha como a fotografia também era algo totalmente aleatório, né? Não tinha muito sentido aí, tá? A literatura. Essa daí é uma das mais importantes, além da colagem, tá? Porque eles acreditavam que tinha uma receita para fazer um poema, gente. Vocês acreditam nisso? E o poema que eles criavam era uma coisa também totalmente aleatória. Não vinha assim, vou pensar o que eu vou escrever e começar a escrever. Não, era uma receitinha aí que eu vou explicar já. Então, ilogismo e a espontaneidade alcançaram sua expressão máxima no último manifesto que divulgou Zara, que o grande segredo da poesia é o pensamento que se faz na boca. Como uma afirmação desse tipo é evidentemente incompreensível, ele procurou orientar melhor os seus seguidores, dando a receita para fazer um poema dadaísta. Então, a receita consistia no quê? Você pegar um jornal, pegar uma tesoura, você vai recortar uns artigos do jornal. Esse artigo, você vai recortar as palavras do jornal, desse artigo, vai colocar dentro de uma sacola, vai agitar a sacola e depois você vai retirar as palavras. Conforme você retira a palavra, você escreve no papel. Retirou a palavra, escreveu no papel. Vocês acreditavam que assim era uma forma de fazer poema. Então, com palavras aleatórias. Então, você sabe que o poema não ia ter nenhum sentido, né? Porque as palavras iam ser totalmente aleatórias, não tem segmento nenhum, ia ficar totalmente incompreensível. Mas esse era o poema deles, né? Eles acreditavam que essa era a melhor forma de fazer um poema. Então, olha aí a receitinha. Pega um jornal, pega a tesoura, escolha no jornal um artigo que você deseja dar ao seu poema, recorte o artigo, recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e coloque-as dentro de um saco. Agite suavemente, tire em seguida cada pedaço, um após o outro, copie conscienciamente, copie assim, né, conforme tira do saco a palavra, na ordem que elas são tiradas do saco, o poema se parecerá com você, e ei-lo, um escritor infinitamente original, de uma sensibilidade graciosa e ainda que incompreendido pelo público. Então, olha aí, eles transformavam todas as pessoas em artistas, vocês perceberam, né? Que na escultura, qualquer um pode falar que qualquer objeto é uma arte, e no poema, qualquer um pode fazer um poema, né? Porque já que o poema é incompreensível, então qualquer um pode fazer um poema. Então, olha que interessante o pensamento deles, né? Eles achavam que qualquer um poderia virar artista, porque a arte é totalmente incompreensível e aleatória. Isso eles acreditavam que a vida era assim, né? Eles acreditavam que a vida era aleatória e incompreensível. Vocês acreditam nisso? Imprevisível também eles acreditavam, né? Por isso que eles tinham esse pensamento através da arte, porque eles acreditavam que a vida já era assim, né? Então, olha isso que interessante, né? E olha que algo interessante, antes de falar dele, apesar deles negarem, né, os movimentos modernistas, eles seguiram, né, do mesmo caminho dos movimentos. Vocês perceberam? Que eles eram contra todo tipo de arte, né? Eram contra tudo. Só que eles acabaram seguindo no ramo da arte, né? E também criaram um jeito de fazer arte diferente, né? Lançando aí um manifesto dadaísta, tá? Então, esse daí é o Tristan Tzara, que foi o primeiro artista, né, que aí aceitou o convite de Hugo Ball, e foi ele que criou o movimento dadaísta junto com o Hugo Ball, tá? Aí tá a receitinha que ele criou para fazer o poema que a gente acabou de conhecer, tá bom? E essa receita estava
no manifesto, tá? Outro artista também que foi um dos mais conhecidos dentro aí do Cabaret Voltaire, tá? François Picabia. Pintor e escritor francês, envolveu-se sucessivamente com os principais movimentos estéticos do início do século XX. Então, ele participou do cubismo, do surrealismo, do dadaísmo e colaborou com Tristan Tzara na revista Dada. Ele ajudou o Tristan a criar a revista, que na verdade foi o Tzara que criou essa revista do dadaísmo. Mas foi o Hugo Ball que também criou o manifesto, tá? Max Ernst, pintor alemão adepto do irracional e do onírico e do inconsciente. Então, esteve envolvido em outros movimentos artísticos também, tá? Criando técnicas em pintura e escultura. Então, no dadaísmo, contribuiu com colagens e fotomontagens, composições que sugerem a múltipla identidade dos objetos por ele escolhidos para tema. Inventou técnicas como a decalcomania e a frotagem. A frotagem é aquela que você coloca um objeto embaixo da folha, né? Depois passa um lápis ou uma caneta por cima e vai ficar aqui a marca do objeto, tá? Principais artistas. Hugo Ball, que foi aí o fundador de tudo, foi ele que começou, né, todo o movimento. Então, filósofo romancista, protestou contra o humilhante fato de haver uma guerra no século XX, não fazer o questionar acerca dos valores tradicionais. Então, uma marca indiscutível desse artista são os poemas sonoros, né, que são aqueles que ele criou, que não dá para compreender, que são vários sons aleatórios parecendo, né, fala de bebê, tá? Tais como Gadisberry Bimba e Carwane. Esse foi um dos principais poemas sonoros dele, tá? Aí aqui tá falando de algumas outras obras dele, que também foi criada neste período, tá? Tem um jeito até difícil de falar, né? De pronunciar os nomes, ó. Tenderenda der Fantast. Alguma coisa assim, tá? E são também movimentos, são artes aleatórias que não tem sentido nenhum. Até os nomes não têm muito sentido, tá? Marcel Duchamp, que foi o pai do dadaísmo, pintor e escultor francês, sua arte abriu caminho para movimentos como a pop art e a op art. Nas décadas de 1950 e 1960, reinterpretou o cubismo à sua maneira, interessando-se pelo movimento das formas. Adotou ideias radicais como seus peculiares ready-mades intervenções. Os ready-mades são objetos banais do cotidiano de Duchamp. Escolhia aleatoriamente os elevava ao estatuto de obra de arte, assinando-os, intitulando-os e colocando-os num pedestal, assim que ele tinha como objetivo demonstrar desprezo que possuía pela arte e valores tradicionais. Man Ray, fotógrafo e pintor norte-americano, em 1915, conhece o pintor francês Marcel Duchamp, com que funda o Dada Nova-Iorquino. Trabalha com o fotógrafo para financiar a pintura e com a nova atividade desenvolve a sua arte a radiografia e o fotograma, criando imagens abstratas, mas com exposição à luz de objetos previamente dispersos sobre papel fotográfico. Outro artista é o Hans Arp, figura marcante e peculiar no cenário das vanguardas europeias. Jean Arp participou do grupo Cavaleiro Azul, foi importante artista dada, surrealista e ligado ao abstracionismo dos grupos Círculo e Quadrado e abstração-criação. Pintor, escultor, artista gráfico e poeta Jean ou Hans, segundo a forma francesa ou alemã, Arp buscou em sua arte a simplicidade e a pureza das formas. Um dos pioneiros da arte abstrata, Arp já não se preocupava com a expressão artística, a plástica do ser e do objeto, mas com a forma pela forma. E aí vem uma artista feminina, Johanna Rauch. Foi uma das mais importantes representantes do movimento dadaísta e precursora da fotomontagem. Em 1915, Hannah começou uma influente relação com Raoul Hausmann, membro do movimento Dada de Berlim, e já em 1919 estava totalmente envolvida com o dadaísmo, colaborando com suas publicações e tornando-se pioneira na arte da fotomontagem. Hannah passou os anos do Terceiro Reich
na Alemanha, tentando permanecer quieta e no plano de fundo. Nacionalsocialismo incluiu-a na lista dos artistas degenerados e só em 1946 pôde expor novamente seu país. Embora, durante sua vida, o seu trabalho nunca tivesse sido verdadeiramente aclamado, ela continuou a produzir as suas fotomontagens e exibi-las até a data da sua morte. Então, ó, dentro do dadaísmo, né, existem os dois mais importantes poemas que eu já expliquei, que é o poema simultâneo, que consiste nas pessoas, né, falando ao mesmo tempo o mesmo poema em várias línguas diferentes, e o poema fonético, que é aquele desenvolvido por Bach, que é composto, né, unicamente por sons, então são aqueles sons incompreensíveis, né, que até são comparados com as falas de um bebê, tá? Então, olha, vocês viram, né, o dadaísmo passando por todas as modalidades, com vários artistas, com um objetivo só, que era a incompreensão, vamos dizer assim, né? Com algo totalmente aleatório, sem sentido, e todos os artistas buscaram, né, esse mesmo caminho. E o intuito deles era o quê? Fazer, então, uma crítica, né, à arte tradicional, e não só isso, né? Ao cenário que estava naquele momento, que era de guerra, né? Então, estavam contra tudo e contra todos, tá? E levaram isso tudo pelo lado artístico. Isso que foi o mais positivo, porque eles acabaram valorizando um pouco mais a arte naquele momento, né? Transformando assim, transformou, mas também estava valorizando, né? Porque todos os artistas estavam ali envolvidos no mesmo ambiente, que era o Cabaré Voltaire, com o mesmo objetivo, né, de desmistificar o tradicionalismo, só que transformar a arte em algo diferente, né? E eles estavam realmente expressando seus sentimentos através de algo aleatório, usando muito o inconsciente e o irracional. Então, simplesmente, eles não pensavam para fazer e simplesmente faziam, deixavam o instinto, né, agir naquele momento, tá? Então, olha como o movimento era totalmente diferente de outros que tem por aí. E depois do dadaísmo vem o surrealismo, que o surrealismo ele já vem um pouco do dadaísmo, que tem algo um pouco mais aleatório também, tá? Mas ele tem a junção também da fantasia, né? Da imaginação, dos sonhos. O dadaísmo ele mistura muito isso. E é o movimento que vamos conhecer na semana que vem, se tiver alguém aqui, né? Vou passar isso daí para vocês, tá bom? Falando então em dadaísmo, eu falei para vocês do poema, né? Que é um poema totalmente aleatório. Sugiro até que vocês façam esse poema para vocês verem qual poema imprevisível vai sair aí. E falando em dadaísmo também, na parte da colagem, tinha um tipo de colagem que eles realizavam, que era o quê? Como no poema era totalmente aleatório, tinha umas colagens que também era. Como? Eles pegavam, cortavam quadrados assim, aleatoriamente em um papel, e pegavam outro papel para ser o suporte, jogavam, soltavam esse papel em cima, e ali era a arte deles. Então, o jeito que caía os papéis em cima do suporte era o jeito que queria ficar colado, tá? Então, olha como todo tipo de arte deles era totalmente imprevisível e aleatória. Não tinha um tradicionalismo, não tinha um sentido aí em tudo que eles faziam dentro do dadaísmo, né? Era uma coisa totalmente sem pé nem cabeça mesmo, sem sentido, totalmente confuso até de entender, né? Por mais que a gente tente explicar o movimento, ele é muito incompreensível em vários sentidos. Por que eles agiam dessa forma, usando mais o instinto, mais o racional? Por que eles realmente poderiam fazer algo mais aleatório, mas não puderam pensar um pouco mais? Para que criar tanta coisa absurda, né? Como, por exemplo, essas falas que você não consegue nem entender o que eles estavam falando, né? Então tem coisas que dá para a gente compreender o porquê do pensamento, né? Dessa parte de contrária a tudo, mas a gente também não consegue compreender por que o lado absurdo que eles usavam tanto, né? Mas é algo que ficou marcado nesse movimento, né? Foi o que realmente deu aí a fama para o movimento dadaísta, tá bom? Então essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado aí da aula e até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.